O Cavaleiro da Estrela Guia, volume 03. Rubens Saraceni. Espírito Pai Benedito de Aruanda. Se quiser me encontrar, procure-me em si mesmo. Esta frase sintetiza a saga de Simas de Almoeda, o Cavaleiro da Estrela da Guia. Quantos de nós, anônimos leitores destas linhas, não estamos mergulhados na busca de um sentido para as coisas do dia a dia? A história de Simas é um alerta para a necessidade da religação com Deus, sob pena de perder-se o contato consigo mesmo. Com este terceiro volume encerra-se a saga de Simas de Almoeda, o Cavaleiro da Estrela da Guia. No primeiro, perturbado por um sentimento de culpa implacável, Simas sai pelo mundo em busca de um sentido para sua existência e vai deixando em todos, amigos e inimigos, as marcas de sua passagem. No segundo, a iniciação no amor, já no plano espiritual, ele retoma sua busca e encontra em sua natureza ancestral a explicação para uma caminhada, ao mesmo tempo em que se dá o entendimento e a reconciliação com seu passado e com as pessoas com quem se relacionou. Neste terceiro, já alçado à condição de mago, sábio e mestre, ele se entrega àquela que é sua tarefa: recolher espíritos caídos que queiram voltar à senda da luz. Para tanto recebe do Criador uma colônia de luz plantada no terreno árido das trevas, o Sagrado Coração, e faz desse recanto ponto de referência e de convergência de amigos e resgatados. Assim, fecha-se o ciclo de busca e ele se encontra com aquilo que é, um guardião de luz destinado a trabalhar nas trevas. Um mergulho nas trevas, longe de ser um relato angustiante, é um canto de consagração à vida, ao convívio harmônico de irmãos espirituais no seio da lei maior. Como nos volumes anteriores, o relato é emocionado e vibrante, e transporta o leitor para dentro das situações, e de si mesmo, levando-o, por vezes, às lágrimas. O brilho e a vida são realçados pelo aspecto sombrio das paragens onde atua nosso cavaleiro. Até mesmo a queda diante de seu contrário, de sua negação, e a reencarnação tem o condão de incutir a ideia de esperança, de reconstrução, de recurso divino no processo de evolução espiritual. Este é um livro denso, tanto por conta de sua narrativa quanto pelos ensinamentos que são apresentados, muitos revelados de forma absolutamente sutil pelo Mestre da Luz, Pai Benedito de Aruanda. A saga de Simas de Almoeda é uma história que reflete, perfeitamente, a história de todos nós, se considerarmos que o sentido de nossas vidas pode estar expresso numa frase simples que permeia todos os 3 livros da série: se quiser me encontrar, procure-me em si mesmo. Este livro é dedicado a Elcio de Oxalá, um dos muitos trabalhadores que, com sua energia pessoal, se dedica a diminuir a distância entre os umbandistas, promovendo a união dentro do ritual de Umbanda sagrada. O Mestre da Estrela. O Divino Criador havia aproximado Salete de mim não por acaso. Ele já preparava o terreno para nossa semeadura. Nosso reencontro significava muito trabalho pela frente. De minha parte, eu já havia localizado e me harmonizado com as outras 7 mulheres que me haviam sido destinadas. Restava apenas uma que ainda vivia na carne, mas que logo se reuniria a nós. A 8ª mulher era uma escrava negra que um dia, com auxílio divino, eu salvara de uma picada de cobra. Foi por estar na carne que eu nada falei sobre ela. Cumpria mais uma missão junto aos nossos irmãos encarnados. Era uma poderosa mãe de santo no rito africano e magnífica benzedeira, procurada até pelos ricos senhores de engenho. Ruth, a minha nobre princesa negra e seu pai, o velho amigo João de Mina, eram seus mentores espirituais e guiavam-na pela senda luminosa do culto à natureza do panteão africano. Eu, sempre que possível, visitava-os e orava por aquela mulher maravilhosa que era o bálsamo de enfermos do corpo e da alma. Como poderia deixar de amar alguém tão maravilhoso quanto ela? Só porque era uma negra e escrava. Quem pensa assim é porque não sabe das coisas do amor. Pensa que sabe, mas está enganado. Só conhece o mistério do desejo das formas, nada mais. Quanto a mim,
Fui ter com o mestre An. Como vai, guardião Saed? Muito bem, mestre An. O vaso transborda. Então está na hora de espalhar a água da vida aos que têm sede, filho meu. Gostaria de tê-lo como mentor dos passos que vou dar, mestre de mestres e luz do meu saber. Está preparado para integrar-se ao grande Oriente Luminoso? Sim, mestre de mestres. Sente-se suficientemente equilibrado para ser um mestre, filho meu? Sim, senhor. Saiba que não será fácil. Onde os guardiões dos mistérios designarem, terá que servi-los com toda a dedicação e amor que o vaso sagrado lhe derramou. Não sei do quanto eu sou capaz, mas o que souber ou puder não deixarei de fazer. Então dê-me suas mãos. Eu vou conduzi-lo à morada dos guardiões dos mistérios da criação. Se for aprovado pelos 21 guardiões, as portas do grande Oriente Luminoso se abrirão para você e terá tudo o que precisar para bem realizar algo grande e luminoso. Tudo em honra e graças à bondade do Criador de tudo e de todos. Ainda sou um discípulo seu. Mostre-me a senda luminosa que devo trilhar para me tornar mais um dos incontáveis mestres formados pelo seu saber, luz do meu saber. Vamos, filho meu. O grande Oriente Luminoso já nos abre sua porta luminosa. Trilhemos a sua senda. Neste momento um facho de luz dourada chegou até nós e fomos levados por ele. Mestre An depois explicou que esta é a única via de acesso para o mais elevado plano espiritual, onde se localiza a sede do grande Oriente Luminoso. Ninguém chega até ele se não for levado por aquele facho de luz dourada. Um segundo depois já nos encontrávamos na sede do grande Oriente Luminoso. Então me veio a fascinação pelo que eu via. Se me foi difícil falar das coisas do amor, agora me é impossível falar da beleza e harmonia do lugar. Só posso dizer que eu estava fascinado. De vez em quando eu parava um pouco para observar os detalhes. Logo era alertado pelo meu mestre. Vamos, filho meu, alguém nos aguarda. Não percamos tempo com detalhes. O que interessa a você é o que há no interior deste local sagrado. Desculpe-me, senhor, mas estou fascinado. Sim, esta é a palavra. Tudo aqui me fascina e encanta. Quando cheguei aqui pela primeira vez causou-me a mesma sensação. Agora façamos silêncio, pois não nos é permitido falar. Eu segui em silêncio. Logo adentramos um pórtico luminoso encimado por uma estrela. Reconhecia de imediato. Era a estrela guia, o primeiro dos 7 símbolos sagrados. Quando já estávamos em seu interior, um ser sem feições, pois era apenas uma luz, veio ao nosso encontro e nos conduziu até um imenso salão, que era todo formado por luzes. A harmonia luminosa era fantástica. As formas eram perfeitas e as cores extasiantes. Muitas luzes se moviam no seu interior. Eram espíritos que já não possuíam forma humana. Haviam se libertado do karma reencarnatório há milênios e ali serviam aos guardiões dos mistérios. Ninguém falava nada, tudo eu intuía apenas de ver. Mestre An assentou-se diante de uma pedra verde. Nem a mais bela das esmeraldas possuía sua beleza. E nem o mais puro dos cristais possuía sua pureza. Ele era o mago da pedra verde. O grande M.L. da luz verde. Isto eu já sabia, mas desconhecia que ele tivesse assento na sede do grande Oriente Luminoso. Sentei-me atrás dele e procurei me desligar dos detalhes. Pouco depois o recinto foi totalmente tomado por seres luminosos. Era o momento da chegada dos 21 guardiões dos mistérios. E então eles surgiram à minha frente. Quanto esplendor! E que fidalguia nos semblantes! Devo dizer que o dom da voz ali não era necessário. Tudo era dito através dos olhos. Um olhar dizia tudo, e eu me lembrei do meu pai, quando ainda na carne, quando eu fazia ou dizia algo que o desagradava, ele me encarava aí, sem dizer nada. Eu já sabia o que ele estava me dizendo. Quando na carne, somos somente uma imitação imperfeita do mundo espiritual, trazemos em nosso mental adormecido tudo o que aprendemos no mundo maior.
Como eram maravilhosos os 21 guardiões da lei! Havia 7 para o plano superior, 7 para o plano inferior e 7 para o plano carnal. 7 são as linhas de atuação na natureza de 21, os guardiões, um para cada plano. Ali também havia 7 símbolos que eu já conhecia, mas somente agora eu os via no todo. Cada um se dividia em outros 11, que por sua vez dividiam-se em outros 77. Tudo como eu aprendera junto aos magos do Oriente quando ainda caminhava na carne. Também confirmavam o que eu tornara a estudar no Templo Dourado do Mestre An. Mas agora eu chegava até a casa máter que os vivificava. Era dali que provinha a força contida em cada um deles. Tudo o que me foi dito, exigido e ensinado durante longos anos de aprendizado, estava agora na minha frente. Muito pouco posso dizer a respeito do que foi falado ali, na sede onde os guardiões dos mistérios habitavam. Devo dizer que são os mesmos para qualquer religião. Apresentam-se conforme a concepção que cada um faz deles. Muitas nem os conhecem porque julgam que eles não existem. Estão enganados, mas mesmo assim são guiadas pelas leis que regem toda a criação, pois só aceitam tal princípio os entes humanos que ainda não estão aptos a penetrar nos mistérios sagrados da criação. Se não estão aptos, por que exigir tal coisa deles? Mesmo aqueles que já se acham preparados cometem enganos e erros imensos quando começam a absorver os mistérios. Melhor viver na ignorância de tais mistérios, que absorvê-los e deturpá-los. Este é um dos princípios básicos do símbolo da lei, o que rege a aplicação da lei maior entre os encarnados. Devo dizer também que me foram mostrados todos os erros e enganos cometidos na aplicação deste princípio em todas as minhas encarnações terrenas. Então eu tive consciência dos enormes erros e enganos cometidos quando envolto na pele do Cordeiro. Ali eu fiquei sabendo o porquê de tantas dificuldades em minhas encarnações, e de como eu poderia ter agido de forma mais prática ou mais sutil para atingir os meus objetivos. Eu sempre fui impulsivo e cometi enganos monumentais. Mas agora era o tempo de repará-los por todo sempre. Se falhasse de agora em diante, seria por burrice e não por ignorância. Depois que tomei conhecimento das formas de procedimento em relação aos erros cometidos, foram mostrados a mim os acertos. E isso me tranquilizou um pouco. Afinal, se eu era guiado por meu ancestral místico, por que ele não intervinha quando eu errava? A resposta me veio na forma de um enigma. Será que eu entendi certo e ensinei errado? Ou entendi errado e por isso ensinei errado? Ou talvez eu tenha sido muito perfeccionista nos meus ensinamentos, e não consegui transmitir claramente tudo o que devia ter ensinado? Ou teria eu vivido de forma mais prática do que aprendi e acabei descuidando da preparação de sucessores? Talvez por isso muitas vezes meus esforços foram em vão quando falava das coisas divinas. Ou será que eu falei certo mas há pessoas erradas? Ou será que entenderam errado tudo que eu procurava colocar com tanta perfeição? Também poderiam não saber usar corretamente o que tão bem eu os ensinava. Muitas outras alternativas ainda me foram colocadas pelos guardiões dos mistérios. Eu os ouvia e aguardava o momento certo de me justificar. Quando eles se calaram, eu fiquei meditando sobre suas colocações. Eu sabia a resposta para o enigma de minhas vidas passadas, todas elas dedicadas a propagar, de uma forma ou de outra, as coisas divinas. E lembre-se que estou me referindo a 7.000 anos de encarnações sucessivas, não a última apenas. Eram 7.000 anos de lutas, lágrimas, sorrisos, vitórias e derrotas, todos dedicados em honra e glória ao Criador. Algumas foram grandiosas e deixaram sementes eternas, outras foram de lágrimas, lágrimas e lágrimas. Mesmo ali, diante dos guardiões dos mistérios sagrados de toda a criação, eu chorava o meu passado quando o via tão claramente como agora. O prato da vitória pesava mais que o prato dos insucessos, mas eu não me conformava. Por que tantas coisas erradas maculando um passado,
tudo dedicado às coisas divinas. Eu sabia qual era a resposta, mas não ousava dizê-la. Não diante dos guardiões, pois eles também a sabiam, e se eu tentasse me justificar, estaria negando minha condição de guardião dos símbolos sagrados. Ali, eu era isto, um guardião dos mistérios dos símbolos sagrados, um dos 77.000 guardiões menores que tem por regra a primeira vir a carne todas as vezes que assim determinaram dos 4 ancestrais místicos, o da luz do saber, o da luz da vida, o da luz da lei e o da luz das formas e da transformação. Ora servia um, ora outro, mas sempre guiado pelo ancestral místico da luz do saber. E como tal, não podia esmorecer. Como um guardião pode se abater quando há tanto por ser feito? Se eu pronunciasse a resposta, estaria negando minha própria condição de guardião. E isto eu não faria nunca. Jamais negaria minha condição de espírito criado para a disseminação das coisas divinas. Preferiria ser lançado no negativo do meu ancestral místico, ou seja, nas trevas da ignorância, a negar a minha origem. Podia sofrer 1000 derrotas, que não negaria. Semearia as coisas divinas nos meios mais adversos, e mesmo assim não desanimaria. Isto era parte de minha natureza e eu não renunciaria a ela, ainda que o preço fossem as trevas da ignorância. Pensava em tudo isso rapidamente, em silêncio, sem olhar nos olhos dos guardiões dos mistérios sagrados. Em dado momento elevei minha visão turvada pelas lágrimas das derrotas, não para os 21 guardiões, mas para além deles, e muito mais acima, e clamei do fundo de meu ser pensante: meu Deus, se tudo fiz, foi por honra e glória de seu nome sagrado. E sei que o Senhor sabe que em tudo que fiz, jamais me deixei levar pela vaidade ou orgulho, por ódio ou inveja às suas criações, assim como sabe que, se em determinados momentos tomei ou deixei de tomar certas medidas, foi por me sentir fraco diante de sua grandeza, e não ao contrário. O Senhor sabe também que se falhei foi porque me vi colocado na carne em situações as mais adversas possíveis, mas jamais temi o seu juízo porque jamais me julguei perfeito. Tudo o que eu fiz foi divulgar as suas coisas sagradas da melhor forma que eu podia ou sabia, e jamais me furtei a este encargo que tanto me honra. E como me honra servir ao Senhor, meu Deus. Não falei mais nada, pois meu pranto já não podia ser contido. Eu já pronunciara as últimas palavras misturadas com o choro convulsivo que brotava de meu peito. Abaixei novamente a cabeça sobre o peito e chorei minhas derrotas. As vitórias não me interessavam, mas as derrotas, como me incomodavam. No meu pranto sentido, eu as rememorava uma a uma e chorava todas elas, ali, diante dos guardiões dos mistérios sagrados. Não sei o que eles disseram entre si. Mestre A me falou mais tarde, pois eu não tinha coragem de encará-los mais, não depois de conhecer minhas derrotas e erros. Mas em dado momento, uma luz cristalina, muito poderosa, me envolveu e fui colocado em pé por sua força que me elevava. Neste momento, de cada um dos guardiões saiu uma luz dourada em minha direção. Como queimavam. Eu estava ereto e rijo. Mantive meus olhos bem abertos, apesar da dor que sentia. As luzes dos guardiões dos mistérios sagrados arderam em mim por um breve instante, cessando a seguir. O guardião do símbolo da lei olhou-me fixamente e pude ler em seus olhos a sentença definitiva, comum a todos. Nós o seguimos em cada instante de sua existência, tanto como encarnado, quanto desencarnado. Nós conhecemos seu passado, presente e futuro. Nós o tivemos, temos e sempre o teremos como um servidor dedicado à divulgação dos mistérios sagrados. E como tal, nós reavivamos em você os 7 símbolos sagrados da criação e seus 21 mistérios, os quais são 7 do alto, 7 do meio e 7 do embaixo. 7 da luz, 7 da carne e 7 das trevas. Honre-os como sempre tem feito e nos o honraremos com nossa proteção eterna. Tudo por honra e glória do Criador de tudo e de todos. Nada mais me foi dito,
Mas eu ainda olhei cada um deles para jamais esquecê-los. A cada um eu dizia, com os olhos lacrimejantes, obrigado. Não era a mais rebuscada forma de agradecer, mas era a minha maneira pessoal de agradecê-los por terem em mim mais um dos muitos servidores. Não eram eles que deviam me agradecer, mas eu a eles por confiarem em mim. Não é um superior que deve se sentir honrado com o inferior, mas o inferior é que deve se sentir honrado em poder servi-lo. Assim como não é um mestre que deve se orgulhar com um discípulo, mas sim o discípulo que deve se orgulhar do seu mestre. Foi este sentimento que passei no meu olhar aos 21 guardiões dos mistérios sagrados. E eu tenho certeza que eles o acolheram, pois o meu obrigado foi sincero, puro e verdadeiro. E assim como surgiram, foram embora. Ainda hoje, alimento a esperança de um dia, após vitórias e derrotas, sorrisos e lágrimas, acertos e erros, poder revê-los. Quando isto poderá acontecer? Que importa o tempo que demorar? Deus não é eterno. Não é eterna a sua criação. Eternos não são os mistérios sagrados e seus guardiões. E eu também, não sou eterno, um espírito imortal e uma das infinitas criações de Deus. Então, que importância tem o tempo que irá passar até este outro encontro, se o tempo é eterno? Até lá, irei acertando e errando, sem jamais abdicar de minha condição de um dos 77.000 guardiões dos mistérios que estão ligados à propagação das coisas divinas, tanto na carne como em espírito. A única coisa que peço é que possa sempre trilhar a senda da luz do saber das coisas divinas, nada mais. Retomando a caminhada. Mestre An levantou-se e, olhando para mim, falou: olhe-se, guardião. Saia e veja como está seu corpo. Eu abaixei meus olhos e notei que estava nu. Minha roupagem espiritual havia desaparecido e restava apenas meu espírito puro, sem nada a cobri-lo. Senti-me envergonhado por estar nu em recinto sagrado. Ele notou meu incômodo e tornou a falar: não foi para isso que mandei você se olhar, mas sim para ver os símbolos marcados pela luz dos 21 guardiões maiores dos mistérios sagrados. Só então eu os vi em todo o esplendor e grandeza que caracteriza cada um deles. Eu havia passado pelo crivo dos 21 símbolos, por isso fui marcado por todos. Já não me importava mais com minha nudez. Minha veste espiritual havia sido dissolvida pela luz cristalina que me envolveu. Isto foi o que me disse o Mestre An: vê agora, guardião Saed. O Criador Todo-Poderoso elevou e o colocou como um dia ele o criou, sem nada para cobri-lo, diante dos guardiões da lei. Ao clamar por ele, você se dignou ante os 21 guardiões. Esta é a verdade maior que todos deveriam saber. Podemos estar diante dos maiores, mas só devemos procurar o perdão ou a compreensão de Deus por nossas falhas ou erros ou pecados. Só Ele, em verdade, sabe a origem e causa de tudo, pois tudo é seu, desde o mais primitivo dos espíritos até o próprio ser planetário que vivifica o mundo em que estamos. Seu gesto, nesta situação, o tornou merecedor do reconhecimento com o qual lhe honraram os 21 guardiões. Eu fiz o que fiz porque era o que eu sentia naquele momento, mestre de mestres. Meu ser clamou o que eu sentia, nada mais. Pois é isto, filho meu. O que diz o guardião da lei? Honre um só Deus, pois dois não existem. E o que diz o guardião da fé? Tenha fé em um só Deus, pois dois não existem. E o que diz o guardião do amor? Ama um só Deus, pois dois não existem, e se ama mais de um é porque não ama nenhum. E o que diz o guardião da vida? Ama um só Deus Criador, pois dois não existem, e se ama mais de um é porque está morto e não sabe. E o que diz o guardião da razão? Ama um só Deus, pois amar a mais de um seria irracional. E o que diz o guardião das trevas? Ama um só Deus, pois quem amar a dois, na verdade estará cultivando as trevas. E o que diz o guardião do saber? Ama um só Deus, pois se tiver mais de um, não terá nenhum. Então, Mestre An tinha por hábito então dar a conclusão dos seus raciocínios,
deixava para que seus discípulos tirassem suas conclusões. Então eu fiz o que fiz, ainda que passando por cima da autoridade dos 21 guardiões, somente porque achei que eles, assim como nós, são servidores do único e indivisível Criador. Sim, filho meu, só Deus pode dizer se você agiu certo porque assim Ele quis ou se errou porque assim Ele permitiu. Quando nós servimos com fé e amor, justiça e saber, razão e lealdade, tudo é guiado por Ele. Tudo mais são meios que Ele tem à disposição para que sejamos conduzidos através dos caminhos que pertencem unicamente a Ele e a ninguém mais. Os guardiões são só o que dizem os seus nomes, guardiões das leis da criação. Executam o que, num tempo imemorial, lhes designou o Criador de tudo e de todos. Como tal, velam para que as coisas divinas nunca sejam esquecidas pelos espíritos e também para que ninguém passe uma encarnação sem ao menos saber que Deus existe e que todos são regidos por suas leis eternas e imutáveis. Isto eu conheço bem, mestre de mestres. Mesmo os índios que viviam isolados há milênios, sem contato com qualquer outra cultura, sabiam que havia um Deus Criador e uma hierarquia regente que possuía poderes sobre a natureza e por isto eram chamados de gênios da criação. Vê como até entre eles, sem escrita alguma, a luz do saber das coisas divinas se fazia presente. Sim. Ainda que fossem guiados pelo ancestral místico da luz da vida, possuíam a luz do saber das coisas divinas adaptadas ao seu meio de vida. Ninguém sabe mais ou menos sobre as coisas divinas, apenas absorve o que o meio permite ou oferece ou obriga a conhecer a respeito da natureza divina. Você já é um mestre, guardião Saed. Atingiu o grau máximo que nos é permitido alcançar. Mais que isto só se o seu ancestral assim designar. Nada mais podemos lhe dar. Como não, mestre An? Explique-se. Mestre Saed, eu sinto que é hora de me lançar em uma nova caminhada. Preciso dos seus sábios conselhos para me guiar. O que pensa fazer? Primeiro, conhecer todo o grande Oriente Luminoso e ver como posso obter auxílio caso necessite. Depois, reunir alguns amigos e iniciar algo parecido com o Templo Dourado, próximo ao Brasil. Se possível, sobre o seu espaço. Não nega o seu cargo junto ao Grande Oriente nem sua origem, mestre Saed. Eu sabia que algo grande e iluminado nasceria quando você atingisse o grau máximo. Ainda não sei se é possível ou se os guardiões permitirão, mestre An. Sua iniciativa será apoiada, meu filho. E posso afirmar que receberá mais auxílio que imagina. Assim espero, mestre de mestres. Não negarei minha origem nem meu ancestral místico. Tampouco vou deixar de honrá-lo como mais um dos milhares que se tornaram mestres graças ao seu saber. Mestre An, já me honrou com a conquista do seu grau. Tudo o que fizer de agora em diante que seja em honra ao Criador. Sabe o que mais admiro no Senhor, mestre An? Não. O que é? Seu desprendimento quanto a honrarias, elogios e tentativas de agradecimento por parte dos que, um dia, acolheu tão amavelmente. Algum dia eu lhe pedi algo, mestre Saed? Não. Mas o que me pedir eu farei. Procure nunca permitir que alguém faça estas coisas tolas com você. Só assim poderá ver a todos com os mesmos olhos e extrair o melhor juízo das ações de cada um. Nunca negue apoio a quem queira ou tenha, por menor que seja, a possibilidade de galgar um degrau na luz. Mas também não fique a elogiar alguém, porque com isto só estará atrapalhando sua evolução. Cada um deve ter consciência de que tudo o que fez, faz ou fará em benefício dos semelhantes deve ser creditado ao Criador, e nada mais é que uma retribuição de nossa parte à confiança depositada por Ele em nós, sua criação. Jamais me esquecerei disso, mestre An. Guardarei isso em meu mental como uma lição pessoal do Senhor. Então, vamos visitar as subsedes do Grande Oriente Luminoso. Mestre An colocou suas mãos sobre meus ombros e novamente eu me vi vestido. Quão elevado era ele! Nos dias seguintes, levou-me a conhecer todo o Grande Oriente Luminoso.
Em cada local onde chegávamos, éramos recebidos com alegria. Reencontrei muitos amigos do passado longínquo. Em todos reinava a mesma harmonia. Fiquei maravilhado com o que vi. Só podia me sentir feliz vendo a imensidão de servidores abnegados que possuía o Criador. Tudo isso fortalecia em mim o amor pelos seres humanos. Quanto mais observamos as obras que o Criador nos confiou, mais os amamos. O ser humano é grande. Basta que vejamos o que faz e já nos convencemos dessa grandeza. O último lugar a visitarmos foi a sede do Grande Oriente Luminoso no Brasil. Lá, já nos aguardavam todos os seus mestres dirigentes. Mestre An sabia se antecipar aos nossos desejos. Quem estivesse em sua companhia podia ficar despreocupado quanto a isso. Se eram nobres, ele os tornava possíveis de serem realizados. Se não o eram, ele os extinguia em nós. Depois das apresentações fui inquirido em como pretendia iniciar meu projeto de auxílio aos semelhantes. Comecei a explicar a eles que iria usar os conhecimentos adquiridos junto ao Templo Dourado e também tudo o que ouvi em minhas caminhadas quando procurava me harmonizar com meu passado. Fui apoiado por todos os mestres dirigentes. Também soube de algo que me deixou muito feliz. O Cavaleiro do Mar era um dos dirigentes do lugar. Eu já o conhecia porque tivera contato com ele em anos recentes. Mas também o identifiquei como um dos grandes mestres que tive a honra de ter no passado longínquo. Devo dizer que entre nós, se já havia laços antigos, dali em diante só se tornaram mais fortes, pois tínhamos muito em comum. Até hoje ainda conservamos os laços que criamos com o tempo e o amor. Como mestre An, logo ele se tornou uma mão amiga me auxiliando em minha intenção de realizar algo em prol dos espíritos menos favorecidos. Após ter recebido total apoio, voltei ao Templo Dourado com o mestre An. Perguntei-lhe se fazia aquilo com todos os seus discípulos. Não, mestre Saed. Só com os que eu, olhando seu passado, vejo que já se sacrificaram em missões nobres e, olhando seus futuros, vejo bons frutos a serem colhidos pelas sementes que estão semeando. A estes, eu me dedico por inteiro porque sei que deles só brotarão árvores da vida. O Senhor é o mais abençoado dos mestres que eu já conheci. Deus permita que eu possa, um dia, ser um espelho límpido e que possa refletir sua luz aos que procurarem um pouco de luz em suas vidas. Já está esquecendo do conselho que lhe dei, mestre Saed, não é bajulação, mestre de mestres. Se há alguém em quem me espelho, este alguém é o Senhor. Não quero ser grande nem poderoso e tampouco almejo outra coisa que não servir ao Criador. Mas espero nunca me tornar indigno de seu amor, afeição e amizade. Só peço que nunca se esqueça de mim, mestre An. Tenha certeza que isso jamais acontecerá, filho. Você só faz com que eu me sinta útil ao Criador. Se não fosse por seres iguais a você, de que me serviria tanto saber? Onde eu usaria? Cada vez que o Criador me envia alguém como você, eu me sinto honrado por ser lembrado por ele e isto me faz muito feliz. Afinal, quem não ficaria feliz, sabendo que Deus confia nele e que o que tem que fazer é só amparar a árvore, tenra ainda, que só quer crescer para poder dar bons frutos e uma sombra onde muitos possam descansar um pouco quando cansados de suas jornadas rumo ao Criador. Mestre An calou-se. As lágrimas corriam de seus olhos. Era a primeira vez que eu o via chorar em tantos anos. Como estava emocionado o meu amado mestre. Era um pai se despedindo de mais um filho que iria partir. Foi um pai amoroso que tive a honra de ter por duas longínquas encarnações. Em seu coração, sempre fui um filho amado. Abraçamo-nos comovidos. A grande árvore do saber que era ele, dava mais um fruto. Foi um longo abraço de dois espíritos que se amavam. Após prometer-lhe que voltaria assim que tivesse iniciado o meu projeto, parti. Ainda hoje, muito distante de Mestre An e seu maravilhoso Templo Dourado, sei que não se esqueceu de mim. Um dia voltarei a reencontrá-lo para ser novamente despertado para o mundo maior. Quando isso acontecerá,
Não posso saber, mas com certeza ele sabe qual é o tempo certo para tal reencontro. Isto eu sei porque já o revi, uma vez, em sonho o reconheci como o incansável mestre de mestres. Mestre é o joalheiro que recebe pedras preciosas em estado bruto e, depois de lapidá-las como só os bons artesãos sabem fazer, aquilata cada uma delas. Em seguida, distribui as pedras como só os mestres da luz sabem fazer. Preparam as mais brilhantes e valiosas, mas não as incorporam às suas coleções de preciosidades. Muito ao contrário, enviam-nas onde a pobreza de luz se mostra gritante. E foi isso que aconteceu comigo. Após partir do Templo Dourado, fiquei sem um lugar que me servisse de morada. Adorava meus pais, mas não me sentia à vontade na casa deles. Poderia ter ido para junto de raios de lua, mas, creio eu, só iria incomodá-la e desviá-la do serviço maravilhoso que fazia junto a seu povo com auxílio do pajé Anguara, de sol da manhã e sua companheira inseparável, Lua Branca. Também havia o pajé Tamoio, um amigo do passado que reencarnara entre os indígenas. O velho feiticeiro era a reencarnação de um mago que muito me ajudara numa encarnação longínqua, quando de minha estada junto ao Templo da Esmeralda no antigo Laemen, hoje Emen. Já era um mestre da magia naquela época, e só confirmou isso nesta última encarnação, junto aos indígenas brasileiros. Às vezes fico imaginando que o Criador nos dota de uma natureza especial, e por causa disso, não importa qual a profissão que exerçamos na Terra quando encarnados, sempre teremos esta compulsão em nos aproximarmos do nosso interior, a natureza que nos deu o Criador. Poderia ir até Soraya, mas não achei justo desviá-la de seu trabalho meritório junto aos irmãos menos favorecidos com a luz do saber das coisas divinas que haviam caído ao longo do caminho. Talvez eu devesse ir para junto dos negros amigos. Afinal, lá havia o velho João de Mina, seus filhos Ruth e Marinho, pai Jorge, pai Moisés e centenas de outros amigos. Mas estavam todos eles envolvidos como amparo espiritual aos irmãos negros escravizados. Salete já tinha serviço demais no hospital e minha presença só iria tumultuar um pouco mais sua vida já sem tempo para outra coisa que não aqueles que desencarnavam. Só me restou Sará. Sim, Sará. Junto a ela eu poderia iniciar o que me propusera. Foi pensando nisso que parti ao seu encontro. Só que não havia desde nosso último encontro, à beira-mar, quando fomos abençoados com a aparição maravilhosa do gênio das águas, a senhora da coroa estrelada. Dele eu não tivera mais notícias. O único que poderia me conduzir até ela, era o cavaleiro do mar. Voltei-me e fui ao seu encontro. Logo estava em frente a ele. Salve, cavaleiro do mar, e salve, cavaleiro da estrela da guia, algum problema? Não, senhor. Eu gostaria de saber onde está Sará. Por que, cavalheiro? Acho que poderia me unir a ela para realizar meu plano na crosta terrestre. Impossível, ela não está disponível, cavalheiro. Você se demorou demais em escolher um caminho. A guardiã do ponto de forças do mar já requisitou. Eu me entristeci de imediato. Era uma surpresa para mim tal incumbência confiada à minha querida Sará. Não contava com isso. O cavaleiro do mar, vendo minha tristeza, procurou confortar-me. Não se preocupe com ela, cavalheiro. Sará tem a proteção da rainha do mar, não está desamparada. Além disso, seu trabalho é de grande importância junto às falanges negativas. Não me fiz de indiferente. Qual o tipo de trabalho, cavaleiro do mar? Se você prometer se controlar, eu o levarei até ela. Tem minha palavra. Então, desfaça sua forma plasmada e me acompanhe. Eu me transformei num ponto luminoso e o segui. Segundos depois, avistei Sará à beira-mar. Já não era a minha Sará meiga e delicada que eu via, mas uma mulher, ainda que bela, pois jamais sua beleza se apagaria, profundamente triste. Sua luz natural havia se apagado. Seu sorriso encantador dera lugar a um rosto triste. Sará estava marcada pela solidão.
Trazia na mão esquerda um cetro com os símbolos do ponto de forças do mar. Sara era, agora, uma guardiã do ponto de forças cósmicas do mar. Quanta tristeza eu senti com aquela visão. Pedi licença ao Cavaleiro do Mar para me retirar porque já não estava conseguindo me manter na forma de luz. Quando nos afastamos do seu posto junto à guardiã do ponto de forças do mar, voltei à minha forma antiga. A imagem de Cavaleiro da Estrela da Guia se apagara em mim. Voltava a ser o velho e triste Simas de Almoeda. Regredi décadas em poucos minutos. Meu coração, antes luminoso, apagara-se. Não consegui dizer nada, só olhava para o Cavaleiro do Mar sem entender o porquê de a terem lançado nas trevas. Ele tomou a iniciativa do diálogo. Lembre-se que agora você é um mestre da luz, Cavaleiro da Estrela da Guia. Não pode se deixar cair tão facilmente como fez há pouco. Sou um idiota desprezível, mago da luz cristalina. Como fui estúpido, por que diz isso? Eu não devia tê-la abandonado quando do nosso último encontro. Novamente estamos separados por barreiras intransponíveis. Você não poderia evitar uma ordem da Rainha do Mar. Ou pensa que poderia alterar o destino dela? Eu poderia não alterá-lo, mas teria seguido junto a ela para o outro lado. Acha que seria feliz do outro lado? Acaso ela está feliz? Mas ela foi preparada para tal missão. Eu a preparei muito bem, mestre de Estrela. Então, por que a tristeza em seu rosto? Será que o senhor escolheu a pessoa certa? Sim, minha escolha foi muito bem avaliada. Sara será, com o tempo, a melhor guardiã deste ponto de forças. Eu a acompanho há milênios, e conheço todo o seu poder e firmeza quando direcionada para um objetivo. Do ponto de forças do mar ela poderá doutrinar, educar e enviar para lei muitos espíritos que hoje vagam sem rumo nas trevas do mar. Ótimo trabalho para alguém que teve o inferno como companhia em sua última encarnação. Não, Cavaleiro do Mar? Você está muito confuso para o grau que atingiu, filho. Será que já se esqueceu do passado? Não. E é por isso que não me conformo. Até quando ele vai nos perseguir? Você sabe a resposta. Basta que aguarde o fim da sentença. É uma sentença eterna. Jamais terá fim, um dia ela cessará e neste tempo já não haverá mais nada a separá-los. Quando será, Cavaleiro do Mar? Ainda não sei, mas quando souber, aviso. Você será o primeiro a saber. Até lá. Eu cuidarei bem dela. Sou responsável pelo trabalho que ela desenvolve. O senhor não tinha uma outra para tal missão? Não fui eu quem a escolheu. Quando eu soube, o máximo que consegui foi trazê-la para junto de mim. Acredite, foi o máximo que pude fazer. Eu acredito no senhor. Mas diga-me, quem a escolheu? Foi a própria guardiã do ponto de forças. Ela é guiada pelo ancestral místico da água. Traz em seu cetro todo o poder sobre as trevas do mar. Então é melhor que eu a esqueça. Jamais a terei ao meu lado. O tempo solucionará tudo. Sim, o tempo. O eterno tempo tudo soluciona. De tanto esperar que ele passe, acabamos esquecendo que aguardamos, e então o tempo soluciona tudo. Você está se deixando abater pelo negativismo. O Senhor conhece minha natureza. Sabe que obstáculo algum impede que eu me levante após uma queda, mas isso que sinto agora, não sei como definir. Aguarde um pouco. Quando eu conseguir, levarei você até ela. Eu sei que posso confiar no Senhor. Agora peço sua licença, vou me retirar. Lembre-se que até há pouco você tinha um belo projeto de vida. Não deixe que morra por causa da tristeza que se instalou em seu coração. Agora já não sei por onde começar meu projeto. Talvez nem o início é mais. Até vista, Cavaleiro do Mar, até vista, Cavaleiro da Estrela da Guia. Eu olhei e disse com um pouco de ironia, Cavaleiro da Estrela da Guia, não. Parti muito triste. Não volitei meu ser, não tinha lugar algum para ir. A voz do silêncio. Saí do local, uma sede do Grande Oriente,
caminhando. Caminhava devagar. Já não havia mais pressa alguma. Afinal, para que correr se meu sonho havia sido desfeito? Eu vinha sonhando com a possibilidade de voltar até Sarai e juntos iniciarmos algo grandioso. Tudo se enfumaçara, tal como a neblina que eu vi à minha frente. Ainda me virei para dar uma olhada na grandiosa sede. Sob o seu portal luminoso, eu avistei a figura do Cavaleiro do Mar. Ele me seguia à distância sem nada poder fazer para me consolar. Acenou-me com a mão direita. Eu retribuí a cena e voltei a caminhar lentamente rumo à espessa neblina. Aquele era o limite entre a luz e as trevas. Não me incomodei em avançar para seu interior. Que me importava a luz? Eu, um cavaleiro da estrela da guia. Meu grito ecoou através da neblina acinzentada como uma contestação ao meu próprio grau, conquistado com tanto esforço e dedicação. Eu não sou nada, tornei a gritar com toda a potência de meus pulmões. Caminhava indiferente a tudo. Lamentos, gritos e gemidos de dor eram comuns nestas paragens, mas eu não os ouvia. Seus habitantes eram espíritos deformados, seres que haviam caído ante a lei maior, entes infernais e outras aberrações, mas eu não os via e se via não lhes dava maior atenção. Alguns que tentavam barrar meu caminho eu afastava empunhando, ameaçador, minha longa espada. Eu que não a puxava por bobagem, agora a empunhava ameaçador. Ai de quem ousasse ficar na minha frente. Eu o despedaçaria em poucos golpes. Eu mergulhava nas trevas da amargura, da dor e da tristeza. A luz já não me atraía mais. Já não sentia mais prazer algum em viver nela. Eu havia dado um mergulho nas trevas. Caminhava lentamente, sem me importar com mais nada. Se Sarah não podia ficar na luz, melhor seria eu viver nas trevas. Não me sentia bem, no meu conforto, sabendo que ela não o conheceria. Se Sarah não podia alcançar a luz, por um desejo da rainha do mar em tê-la à sua esquerda, eu podia facilmente fugir da luz e caminhar nas trevas. Eu, que pouco tempo atrás havia estado junto aos guardiões dos mistérios sagrados, me via derrotado mais uma vez. Afinal, para que lutar para subir se é tão fácil descer? Por que cultivar o amor, se num instante o tiram do nosso alcance? Por que almejar algo que não está ao nosso alcance? Melhor seria desaparecer nas trevas e não mais lutar. Foi pensando nisso que o peso dos milênios se fez sentir em meus ombros. Senti-me cansado e desiludido. Porque todas as outras mulheres podiam viver na luz e Sarah não. Porque o seu ancestral místico lhe fechava a porta da luz toda vez que ela estava tão próxima de mim. Confesso que tudo que eu aprendera ou cultivara das coisas do amor já não me interessavam. Eu podia ter convidado raios de lua, ou Soraya, ou Salete, ou meus pais, e até mesmo Ruth e seus amigos negros, que me acompanhariam com muita alegria ou até me acolheriam com muito amor, mas não era isso que eu queria. Sarah. Por que tudo isso? Quando posso vê-la é o momento em que está mais longe. Por que tudo isto? Após estas palavras, olhei à minha volta. Era um lugar solitário como Sarah e eu. Recostei-me a uma árvore seca e calei-me. Para que falar? Para que pensar mais? Depois de caminhar sem direção por tanto tempo, eu já não o desejava mais. Depois de lamentar tanto, já não o faria mais. Depois de pensar tanto na minha desilusão, decidi que não o faria mais. Devia haver um motivo para que tudo tivesse que ser assim. Eu não iria mais lutar contra o meu destino. Assim como Sarah se conformou com o dela, eu me resignaria ante meu ancestral místico. Deixei que o vazio absoluto tomasse conta de meu mental. Iria ouvir a voz do silêncio. O silêncio também tem voz. E como ele nos fala, quando deixamos que o vazio absoluto tome conta do nosso mental. Se há um momento em que podemos ouvir o que realmente nos interessa, é deixando que o silêncio absoluto converse conosco. A voz que ouvimos é bálsamo curador para qualquer espírito magoado como eu. E depois de um longo tempo de vazio absoluto, comecei a ouvir a voz do silêncio.
Ela é tão silenciosa quanto ele, por isso devemos não pensar para poder ouvi-la. Se assim o fizermos, o silêncio gritará em nosso ouvido e seu grito ecoará em nosso mais profundo e oculto mental. E o silêncio do vazio absoluto começou a me falar. E como era eloquente, um dia eu provarei o seu amor em relação a mim. Era meu ancestral místico que me falava. Como poderia eu me levar a uma esfera superior e deixá-lo para trás, onde eu acharia outro igual a você? Agora era a Salete que me falava. Uma a uma, fui ouvindo as vozes do silêncio. Minha mente registrava todas as suas palavras. E o silêncio falou, falou e falou. Finalmente, quando ouvi o vazio do silêncio absoluto silenciar, eu abri os olhos e saí de minha posição de ser absolutamente vazio. Eu já não era mais um ser sem uma causa ou ideal. A última frase despertou em mim um desejo imenso de lutar. Filho meu, eu sou você e você é uma de minhas partes. Portanto, faça com que eu reviva onde eu morri, ainda que nada mais lhe possa oferecer além do dom da vida. Como foram belas, encorajadoras e abençoadas as palavras de nosso Criador, o Deus poderoso. Sua voz ecoa por todo o cosmo. Nós precisamos apenas nos colocar em silêncio absoluto para poder ouvi-la. E eu conseguir ouvir a sua abençoada voz, que nos põe em sintonia perfeita com seu mental universal e divino. Tinha ouvido o meu ancestral da luz do saber, os meus amigos e também aqueles que me consideravam seu inimigo, ainda que assim eu não os considerasse. Olhei para cima e nada havia além de uma espessa camada de neblina cinzenta. Ao meu redor, a visão era a mesma. Dei uma gargalhada de alegria. Se alguém me visse naquele momento diria que eu era um espírito enlouquecido ou demente de tanto que eu ria. Sorria e chorava ao mesmo tempo. Além disso, eu orava em agradecimento ao Criador bendito. Finalmente eu o encontrara. Quem eu havia encontrado? Deus, é claro. Eu o havia encontrado em meu vazio absoluto, e no silêncio do vazio absoluto eu ouvira claramente. Eu já havia localizado meus amigos de jornada, meus amores eternos, meus mestres de sempre, os guardiões dos pontos de força da natureza, os 21 guardiões dos mistérios e meu ancestral místico da luz do saber. Por estar envolvido com todos, eu não havia me dado conta de que um projeto voltado para as coisas divinas só viceja se ouvirmos a voz de Deus. Caso contrário, será só um projeto e nada mais. Todos podem nos incentivar, pois, se é um projeto com fins nobres, os de nobreza de espírito nunca irão nos desanimar. Muito pelo contrário, só nos incentivarão. Então nós vamos alimentando o nosso projeto com nossos desejos mais nobres, e nossa concepção do que seja algo divino. Deus nos reduz ao nada absoluto quando nos tira o que mais amamos e então lança sua semente bendita que faz brotar em nosso interior a verdadeira árvore da vida, que dará muitos frutos saborosos e abençoados que alimentarão os famintos e saciarão a sede dos sedentos da água da vida. Eu estava tão feliz que nem percebi que uma brecha se abria em meio à espessa neblina, bem sobre mim. Do alto jorrava a luz de um sol invisível. Eu não podia ver o sol, mas sabia como era chamado tal sol que consegue fazer com que a luz penetre tudo que estiver à frente apenas para iluminar e aquecer, para que seja a semente lançada por Deus no solo escolhido por Ele. Eu era a semente lançada por Ele no lugar onde Ele havia morrido. Eu o faria reviver no meio das trevas e assim Ele me ressuscitaria também. Se nós morremos, Deus morre conosco, mas para renascermos é preciso fazer com que Ele renasça em nós e conosco. E a luz foi aumentando à minha volta. Vi-me num vale ressequido evitado até pelos seres das trevas. À primeira vista pareceu-me feio, muito feio, mas à medida que eu o observava, comecei a me encantar com ele. Como era lindo o pedaço de vale dado a mim pelo doador da vida. Suas árvores retorcidas e ressecadas por gemidos e lamentos milenares, para mim se pareciam com belas e frondosas árvores frutíferas. Não eram nada disso, mas eu as via assim.
pois é assim que se tornaria um dia, com meu amor e dedicação a serviço de Deus. Quando a luz parou de se expandir, vi um imenso vale todo iluminado. Quem o visse, diria que era feio aquele lugar, mas eu elevei meus olhos às alturas e disse: Obrigado, Senhor meu Deus. Como é lindo o vale que me doou. Eu farei com que o Senhor reviva onde havia morrido. Deu a mim o dom da vida e o solo para ser cultivado e eu farei por honra e glória do seu santo nome. Como era bela e radiante a luz que iluminava o meu vale. Se eu não estivesse tão envolvido por ela, talvez não conseguisse encará-la. Mas eu era parte dela e ela me era por inteiro. Por isso eu consegui olhar para o alto e fixá-la em meus olhos turvados pelas lágrimas. Foi assim que divisei, no meio dela, um ser imenso. Como era belo aquele ser! Ele era dourado e se distinguia claramente no meio da luz cristalina. Foi se tornando cada vez mais visível aos meus olhos. Quando eu o vi por completo, senti-me dissolver ante seu poder e esplendor. Eu o via nas alturas e ainda assim me sentia em seu interior. Eu estava inteiramente absorvido por ele e ouvia sua voz celestial na forma de um canto. E o anjo de Deus me disse: Vejo que está feliz com o solo bendito que o doador eterno lhe deu, filho meu. Sabe por que ele lhe deu este belo lugar? Foi porque você recusou a luz quando havia alguém que ama ainda nas trevas. Ela não está lá por castigo divino, mas por uma necessidade da lei maior, a lei das coisas divinas. Mas você recusou-se a viver na luz só porque ela ainda não a tinha ao alcance. Não agiu de forma egoísta, como quem só pensa nele mesmo, que nada mais importa se está tudo bem para si. Não. Preferiu afastar-se da luz porque não teria paz sem seu outro lado. Não chorou pelo que pedia, mas pelo que ela deixava de obter. Só aqueles que são infelizes quando veem alguém na tristeza são merecedores do amor divino. Deus, Pai eterno, também tem seus momentos de tristeza quando vê seus filhos amados, centelhas de seu amor divino, tristes e infelizes. Por isso ele chora. E como ele chora? Mas só quem sofre, não porque sinta alguma dor, mas por ver outros semelhantes sofrendo, pode compreender o choro divino do Criador e Senhor de tudo e de todos. Também só os que conseguem ver uma bela árvore frutífera no lugar de um tronco seco e retorcido está apto a ver num espírito ressequido pela dor, ignorância e sofrimento, mágoas e rancores, um futuro espírito luminoso iluminando seus semelhantes caídos. E você não viu um vale ressequido quando ele o iluminou, mas sim imaginou aquilo no que poderia torná-lo. Num relance, viu tudo o que estava à sua disposição e como poderia usá-lo em honra e glória do santo nome de Deus. Ele nunca vê um tronco seco e retorcido, mas sempre árvores frutíferas e frondosas. Você é uma semente divina e tem à sua disposição um pedaço de solo divino. Germine na terra onde ele, o eterno sementeiro, lançou, cresce e dê bons frutos. Frutos esses que eu, seu anjo da luz, servirei à mesa do eterno Criador em sua santa ceia. Que seus frutos sejam doces e suculentos e possam agradar ao seu Senhor e, assim, sempre será uma árvore da vida do pomar divino. Se seus galhos crescerem muito, serão cortados e com eles na mão, o Criador enxertará outros ramos estéreis para que possam, também eles, se tornarem frutíferos. Olha à sua volta, semente divina, disse-me ele com um sorriso nos lábios. Eu olhei e me admirei com a beleza do meu vale. Como era lindo! Novamente eu sorri e chorava ao mesmo tempo. Meu Deus! Exclamei. Meu sonho não é um sonho, é uma realidade, e meus desejos são os seus desejos, Criador meu, sim, semente divina. Deus o ama porque você também o ama. Você quer servi-lo com a luz do saber das coisas divinas, por isso ele o ampara com o amor do coração divino e concede a você tudo de que necessita para fazê-lo reviver onde já havia morrido. Calei meu pranto de alegria e abaixei os olhos em reverência ao Criador e seu mensageiro, o meu anjo da luz. Fui interpelado por sua voz suave e potente. Não desvie seus olhos dos meus, semente divina,
Porque tudo o que tenho a dizer, digo aos ouvidos, razão e visão de quem está à minha frente. Perdoe-me, meu anjo da luz.